pessoal, vamos aqui para nossa aula falando sobre microfones, né? Aqui eu vou mostrar para vocês algumas opções e variedades de tipos de microfone, acessórios que a gente pode estar utilizando, tá? Vou começar por esse aqui, ó. Esse aqui é o Boya, o MM1. Como é que funciona? Esse microfone aqui, ele é um microfone direcional, tá? Ele é muito similar a esse aqui, ó, tá? O modo de funcionamento é bem parecido. Esse aqui, ele é utilizado, né, que dá pra gente colocar na parte superior das câmeras, das gaiolas que eu tinha mostrado. Então, ó, aqui a gente consegue colocar ele aqui em cima, né, apertar. Eu uso a captação direto aqui, ó, puxo o fio, né, um P2 para a entrada de microfone da câmera. Com isso aqui eu consigo fazer entrevistas, estando a fonte do áudio, né, próximo aqui do receptor, aqui na frente. Então, se é uma entrevista e o entrevistado está bem próximo da câmera, aí eu consigo ter uma qualidade melhor do que se eu estivesse capturando com a câmera, o microfone da própria câmera, né? Então é uma opção para dar mais portabilidade, para que você não tenha que estar segurando também. Usado para a gente fazer cobertura em shows, eventos também, né? E aí a facilidade dele também aqui de transporte, ele é pequenininho, né? Encaixa aqui, é bem tranquilo. E aí esses microfones direcionais, ele tem essa particularidade aqui. Se eu estiver capturando, então a fonte do áudio está aqui, eu tenho que mirar, direcionar ele muito bem, a ponta do microfone, para a fonte da captação do áudio que eu quero, tá? Isso serve também para esse microfone aqui, ó, tá? Esse microfone, ele é utilizado em produções maiores, né, produção audiovisual. Normalmente ele é utilizado com a vara de boom, que a gente chama com boom pole, que aí a gente tem uma mobilidade. Para quê? Para que a gente tenha uma captação de áudio excelente, então ele consegue pegar numa distância bem maior do que esse aqui, né? E não aparecer, né? Ele fica escondido. Então é muito utilizado em cinema, em entrevistas, em ambientes que tem um som também controlado, né? Geralmente quem trabalha com esse microfone aqui é um profissional chamado operador de áudio, operador de som direto também, tá? E aí, esse modelo específico é um modelo de entrada, é o HT81 da CSR. Ele é excelente, né? Ele tem uma qualidade muito boa para o preço que ele é. Esses microfones aqui, eles têm que ser alimentados por energia. Lembra que eu falei do Phantom Power, né? Ele tem que ter alguma fonte de energia ligado a ele. Ou a fonte de energia, ela tá ligado lá no módulo ou no gravador, que ele vai ser plugado, né? Então aqui eu tenho um cabo XLR, que eu plugo aqui e ligo nos meus gravadores ou na minha placa de áudio, tá? E a alimentação ela pode ser feita tanto pelo gravador, para ele mandar um sinal de energia e ligar o microfone, como também, né, ele tem a possibilidade de colocar uma bateria aqui, caso eu precise trabalhar com ele sem ser ligado na fonte, né? Se eu precisar trabalhar ele captando direto para o computador, sem alimentação, por exemplo, do Phantom Power, tá? Aqui esse microfone, especificamente, ele tem uma configuração que é invertida. Normalmente o tele, que tem até uma figurinha de um foguetinho aqui, significa que ele aumenta, amplifica um pouco a captação para captação de sons mais distantes daqui da fonte, né? E o normal seria a captura de som mais próximo, um som mais aberto também, um som mais ambiente. Nesse caso aqui, eu não sei o porquê, mas esse modelo de microfone específico, o tele é o inverso, ele capta próximo e o normal, ele joga a fonte de captura para bem longe, tá? Então,
é isso, esse microfone aqui, ele é uma boa opção, né, para produções audiovisual mais robustas e tal. E esse aqui, esse direcional aqui, para utilização em câmeras, dá para usar também no rig, aquele rig do celular que eu mostrei para vocês, ó, que ele nos facilita também para colocar o microfone para fazer a captura direto no telefone, né? Lembra que eu mostrei? Então, dá essa possibilidade aqui também e deixa as mãos livres aqui, fazendo uma captura de áudio bem melhor, tá? Vamos seguir aqui. Aqui eu tenho o microfone tradicional, né? Ele é unidirecional. Então, aqui eu tenho uma fonte de áudio e aí ele já diferente desse outro microfone aqui, ele tem sensores de captação de áudio aqui por toda essa região. Então, normalmente quando eu coloco aqui, né, óbvio, aqui ela tem a captura mais forte, mas também ele consegue capturar ambiência. Então, é um microfone, esse aqui também é um microfone de entrada, né? Eu gosto de ter várias opções aqui, mas a captura de áudio, ela é uma ciência à parte, tá? Então você vai ver que se você realmente quiser se especializar na parte de áudio, você vai ver que tem microfones específicos para cada tipo de instrumento, tem microfones específicos para bateria, para capturações de cobertura, enfim, tem uma infinidade de técnicas, de modelos diferentes de microfones, então a gente poderia fazer um curso desse, essa quantidade de horas que a gente está falando do curso total só de áudio, né? Então, mas aqui essa aula aqui é mais para vocês conhecerem os diferentes tipos de microfone e opções de preço aí para vocês terem, né? Aqui eu tenho, ó, esse aqui é um microfone mais antigo que eu comprei, e aí eu comprei ele para dar aula, para gravar aulas, bem há uns 5 anos atrás, né? Aqui eu tinha a opção do cabo P2, e aí eu plugava ele direto no meu computador ou no meu celular. Ele é um microfone com fio, tá? Apesar de ser um microfone de lapela. Então, eu consigo trabalhar ele sem estar manuseando, eu prendo ele na roupa, né? E aqui ele tem uma particularidade aqui, que ele funciona tanto em câmeras, né, DSLR, como também em smartphones e computadores direto. Por quê? Ele também tem uma opção aqui, ó, de pilha, tá? Então ele tem uma pilha aqui que nos dá uma alimentação. Então, se eu vou usar em fontes que não tem energia, né, como por exemplo, eu estou capturando ali na câmera direto, aí eu jogo ele aqui para posição de câmera e ele alimenta esse microfonezinho aqui para dar uma qualidade, um ganho de áudio, e a captura de áudio fica bem melhor, né? Se eu coloco o off aqui no smartphone ou no computador, eu deixo ele em off. Esse é um microfonezinho de entrada, mas ele tem a questão de fio, de uso de fio. Se eu estou em ambiente interno, em casa, eu estou gravando conteúdo, não tem grandes problemas não, né? Mas se eu já passo para um ambiente externo, eu preciso ter mobilidade. Então aí eu já uso essa opção aqui, que é um microfone de lapela sem fio, né? Esse aqui é o Holyland M1. Essa caixinha dele aqui, ela já tem, já é carregadora também, né? Então, se eu não estou usando, eu coloco ele aqui dentro. Eu estou usando outro microfone e estou usando o sensor de captura plugado aqui na câmera. Mas ele tem duas opções, então, microfone para mim, microfone para mais uma pessoa, se eu estiver fazendo uma pequena entrevista, alguma coisa. A bateria dele dura muito, né? Porque, para vocês terem noção, eu gravei praticamente todas as aulas até agora e dei uma única carga nesse case. Então eu não coloquei ele para recarregar. Gravei, acho que mais de 25 aulas apenas com uma carga. Então, assim, dura bastante, né? Porque eu termino de usar, guardo ele aqui, ele volta a recarregar o equipamento. Então, e no próprio equipamento a bateria dura uma eternidade, tá?
Então é uma opção, uma excelente opção, mas tem opções também de microfone sem fio, por exemplo, acho que é W12 da Ulanzi, que é um preço acessível, e eu acho que para mim, eu recomendaria a compra para vocês como uma primeira opção. É um microfone na faixa dos R$ 130, mas ele também tem essa mesma tecnologia aqui, né, de recarga, de um case com recarga. Também tem 2 microfones e ele te dá uma liberdade, porque você pode usar ele de forma mobile, pode usar ele também. Tem algumas versões que tem conector também P2, que se você estiver utilizando uma câmera, mas o uso dele é mais para telefone celular mesmo, tá? Ele tem entrada USB-C e Lightning, tem opção para iPhone e opção para celulares Android e novos iPhones também, né? Então, o lapela, ele tem essa vantagem, essa portabilidade, né? O sem fio que eu tô falando. É a mesma coisa desse microfone aqui, só que ele tem a portabilidade, você não se preocupa aí de ter o fio exposto, aparecendo. E aí uma curiosidade aqui, ó. Esses microfones, todos eles têm essa proteção, essa espuminha aqui que a gente chama de pop filter, né? Para que serve essas espuminhas aqui em todos os modelos de microfone? Serve para evitar os barulhos, aquele de P e B, que a gente faz, né? Aquele, aquele barulho forte quando você está falando, para evitar realmente esse estouro do áudio e filtrar, né? E a gente tem essa outra opção aqui de filtro, né? Que a gente chama ele de Priscilla, ou Dead Cat, o gato morto, parece um gato morto aqui, que é uma opção para você colocar nos microfones, que esse aqui, por exemplo, e para você usar em lugares que possuem vento, então praia, lugares abertos, que eu preciso ter um filtro. Então o vento bate nesses espelhinhos aqui e ele não faz aquele barulho tipo assim, ó, né, de vento. Então ele filtra realmente e aí me dá um som mais claro. Só tomar cuidado que quando eu estou com esse filtro, o áudio ele também ele baixa um pouco, ele tem um atenuador de decibel, né? Aí eu tenho que regular somente para ele estar funcionando aí com o volume correto na hora da gravação, tá certo? Então eu tenho, para todos esses microfones eu tenho protetores, inclusive, por exemplo, para esse aqui, ó. Deixa eu ver, acho que ele vai começar, eu vou desligar ele aqui, senão ele vai... Pronto, tá gravando só nesse aqui. E aí, esse microfone ele tem uma presilha que eu consigo prender em roupa, consigo prender na camisa, né? Deixar mais oculto ou não. E ele também tem a Priscilinha aqui, ó, que dá pra gente utilizar para proteger de vento. Ele já acompanha no kit quando eu compro. Ó lá. Deixa eu ver aqui. Ó lá. É feio, mas funciona, né? A função é realmente fazer com que o vento não atrapalhe, tá? Beleza, seguindo aqui para outros modelos aqui para vocês conhecerem. Esse microfone aqui, ele já é um microfone que eu comprei, né? Ele é como se fosse um lapela também, mas ó, ele é um microfone que eu comprei para utilizar no capacete. Então eu tenho uma câmera, a GoPro, que eu utilizo no meu capacete, né? Em viagem, essas coisas. E eu utilizo ela para fazer gravação. Então, nessa mesma câmera que eu estou gravando aqui, eu plugo esse microfone e ele fica dentro também do capacete. O que é que eu quero mostrar para vocês com isso aqui? Que para qualquer necessidade que eu tiver, eu vou ter algum tipo de microfone, alguma adaptação que eu consiga resolver, sabe? Outro microfone aqui, aquele eu já mostrei para vocês, o CS3, que eu gosto de usar com aquele Zoom H1N, né? Ele também é uma lapelinha com fio, mas eu gosto de colocar porque ele fica também escondido. E se eu vou fazer uma entrevista, eu vou
ministrar uma aula, alguma coisa, ele pode ficar por dentro da camisa e usa um H1N no bolso. E aí eu consigo gravar horas de áudio, né? Eu utilizei ele muito, eu fiz uma campanha política e em todo momento o candidato ele precisava estar microfonado para pegar alguma fala importante, em comício, ele estava em carreata de som, que ele dava, né, ia falar alguma coisa, e aí esse microfone ele ficava ligado lá com um cartão de memória de alta capacidade, né? E aquele H1N, antes de eu trocar a bateria recarregável, ele ficava ligado ali por 3 horas, 3 horas e meia, funcionando ali, tranquilo, gravando. Então, eu de tempos em tempos, a cada 2 horas ia lá, trocava a bateria, botava outra pilha nova e ele continuava gravando. E algumas falas, em alguns momentos, eu nunca perdia nada, né? Sempre tinha a fonte de áudio disponível ali, caso precisasse utilizar para algum vídeo ou alguma coisa. Então, estratégias. Aqui, ó, eu já tenho um outro microfone, lapela também de fio, só que o cabo dele aqui, a ponta dele aqui é XLR. Então, esse microfone aqui, apesar de, ó, esse microfone ele tem uns 4, 5 anos, eu comprei ele por R$60. Esse microfone aqui, apesar de ser muito semelhante, né, cada microfone desse aqui custa R$700. Então, ele é o CVM, né, o V20. Ele é um cabo balanceado, ele não passa ruído, ele tem aterramento, ó, os conectores dele aqui são blindados a ouro. Apesar de ser dois microfones muito semelhantes, né, é um lapela com fio. Eu tenho qualidades diferentes, tá? Então nem todo microfone pode parecer igual, mas ele tem particularidades e características que encarece, né? Coloca aí em outra categoria de microfone. E por último aqui eu tenho esses microfones aqui, ó, esse Vedo, né? Esse microfone é o que eu uso para podcast, tá? Então é um microfone relativamente barato. Acho que para podcast é a melhor opção de entrada. Você que vai ser streamer de game e tal, alguma coisa, cara, vai nesse microfone aqui sem medo, tá? Porque ele já vem com esse kit completo, ele vem com um braço articulado já para você prender na tua mesa. Ele vem com o pop filter aqui, ó, pra gente colocar, né? Ele já vem. Ele vem com esse protetor e esse filtro também, que dá outra estética ao microfone. Então eu já encaixo ele aqui. Deixa eu enroscar aqui. Ó. Vou levantar aqui. E aí ele já prende no braço articulado, né? Aquele tripé que eu estava utilizando aqui, né? Ele já veio com ele também. Então eu plugo aqui, ó. Ele vem um kitzinho muito completo por um preço extremamente competitivo, sabe? Então, ó, deixa eu colocar ele aqui. Ó que legal. Então ele já fica um microfone de mesa com a qualidade, uma captação de áudio muito boa. E já vem um kit completo. Já vem com esse tripé de mesa, já vem com o braço articulado, vem com pop filter, vem com esse filtro aqui também, né, para evitar ruído, para a fala da gente sair mais limpa na hora da captação. Ele é um microfone condensador também, ele é um microfone que funciona com alimentação, com Phantom Power. E é uma excelente opção para quem quer fazer um investimento inicial. Deixa eu levantar a câmera aqui. Para fazer um investimento sem um custo muito alto. Eu vou colocar aí na tela também o preço dele para vocês. E aí eu comprei um kit com 4. Então aqui no escritório
Eu utilizo ele aqui para fazer as gravações de podcast, né? E para streamer de game e tal, eu acho que é uma excelente opção. Tem opções dele também, em vez de ser conector, porque o conector, o cabo dele aqui é XLR também. Mas eu tenho opções USB, né? Na minha opinião, as opções USB, elas não são tão boas quanto essa aqui não, tá? A qualidade do áudio. Mas para quem está iniciando, fazendo suas transmissões, seus streamers aí, eu acho que vale a pena e é uma opção, tá? A opção USB para você utilizar aí no computador. Se você for utilizar celular para fazer, você pode ter uma opção aqui mais baratinha, né? Que resolve muito com fio, então não vai ficar aparecendo a sua transmissão é controlado em casa, então basta eu plugar o microfone. Ou, se eu vou fazer ações externas, entrevistas, captações, eu uso um Holyland, mas aqui é um uso mais profissional, como aquele da Ulanzi V12, tá? Então, fica aí algumas opções de microfones para vocês conhecerem. Qualquer dúvida, qualquer informação, manda um e-mail lá, fala no direct, que eu estou à disposição aí de responder vocês. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.